iniciando o 5º dia de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Campos dos Goytacazes. A ordem das entrevistas foi definida em sorteio com a presença dos assessores, assim como a ordem dos temas foi sorteado antes, no caso da candidata, minutos antes desta entrevista começar. A entrevista tem um total de 15 minutos, sendo que o último é destinado para as considerações finais. Delegada Madeleine nasceu em Campos, formada em Direito, iniciou a carreira na Polícia Civil do Estado aos 26 anos, tornou-se a delegada mais jovem do Estado, liderou as delegacias de Guarulhos, São João da Barra e a DEAN, em Campos. Seja bem-vinda, candidata. E a primeira pergunta é comum a todos os 7 candidatos. Sim. Por que a candidata deseja ser prefeita de Campos? O seu tempo começa a partir de agora. Obrigada, Granja. Obrigada a todos os telespectadores da TV Record. Muito obrigada pela sua oportunidade. Bom, eu sou delegada de polícia, como ele disse, há 16 anos. E por onde eu passei, nessa minha trajetória como delegada de polícia, eu transformei, gerei grandes números de produtividade e hoje, olhando, né, o histórico da nossa cidade, que há 30 anos vem aí se substituindo em ciclos familiares e a gente não conseguiu definitivamente chegar a algum lugar, é que eu me levantei para entrar na política e justamente para cuidar de um povo e trazer prosperidade. O meu intuito é que Campos seja uma cidade próspera e volte a ser uma referência do estado do Rio de Janeiro. Vamos aos tópicos, a gente começa com economia. Reestruturação do Fundecam, criar mecanismos que facilitem o escoamento da produção. Como apoiar os diferentes incentivos e fazer o crescimento do PIB municipal? Bom, é importante, para além do Fundecam, né, que é um dos principais projetos que a gente tem de incentivo ao empresariado local, que hoje, infelizmente, o comércio vem agonizando, infelizmente, as portas estão fechando. É importante que a gente trate aqui a economia de uma forma global. Eu quero trazer para vocês 3 pilares. Uma é a descentralização, a outra é a desburocratização e a outra é a inovação através da tecnologia. Através desses 3 pilares, usando ainda o social e o ambiental, nós vamos trazer investimentos. Como é que a gente vai fazer a desburocratização? As empresas precisam ser abertas, só que hoje elas não conseguem abrir por uma questão de vários documentos que demoram a trazer essa regularidade. Então, nós vamos desburocratizar. Descentralizar, porque comércios, por exemplo, em locais distantes, como Farol, Imbé, pequenos comércios querem se estabelecer e precisam de serviços da prefeitura e não conseguem porque estão muito distantes. E nós estamos na era da inovação. E é importante que essa inovação aconteça através da tecnologia, que é o futuro. Então, nós precisamos trazer muita tecnologia para Campos ser colocada para fora, ou seja, Campos tem que ir para fora de Campos e assim nós vamos trazer investimento tanto para os microempreendedores e, para além disso, posteriormente, trazer investimentos de fora para a nossa cidade. Vamos agora falar da vida e conduta da candidata. A candidata atuou em áreas perigosas, ganhou respeito dentro da instituição e na comunidade. Deixou o comando da DEAN para se dedicar à política. Seria um caminho sem volta, candidata? Bom, eu me coloquei à disposição da população. É importante deixar claro que eu continuo delegada, eu me licenciei do cargo para concorrer. Creio que no ano que vem eu estarei sentada, empossada aqui, definitivamente como prefeita dessa cidade, mas ainda assim, se eventualmente não for esse o resultado das urnas, eu volto para o meu cargo e vou continuar combatendo o crime, me colocando em lugar das vítimas para protegê-las como sempre fiz. Vamos ao quesito saúde. Informatizar o sistema de agendamentos na saúde, sobretudo a reserva de vagas para consultas, ampliar e descentralizar o atendimento, UBS 24 horas. Como trabalhar a saúde de Campos? Olha, a primeira coisa que precisa acontecer na cidade de Campos é, como ele falou, informatização, modernização e transparência. Hoje, o que acontece? As pessoas não conseguem saber, a gente não consegue saber hoje quantas pessoas estão na fila aguardando exames, não sabemos quantas pessoas estão aguardando as consultas e com esse sistema de informatização a gente vai conseguir, porque hoje, de casa, da nossa cama, a gente consegue comprar um produto até da China. Como é que a gente não consegue, através de um aplicativo, fazer uma marcação de consultas? E como é que a gente vai dar fim a essas filas? É muito importante. Essas filas, nós vamos entender a quantidade de pessoas e agir para que hospitais contratualizados resolvam, né, junto com o poder público, essa demanda que está reprimida. E, principalmente, eu quero dizer aqui para as pessoas que estão muito preocupadas com a questão do centro da cidade.
O nosso programa, ele traz um desenvolvimento para o centro, porque aqui nós vamos instalar a Clínica da Família, porque lá na Clínica da Família serão atendidos a mulher, o homem, a criança e o idoso. E nessas áreas, na área central. Então, nós vamos levar a população, porque a demanda é muito grande, vamos levar a população para a região central e, com isso, de forma indireta, nós vamos fomentar o comércio e a circulação de pessoas nessa região. Vamos agora à educação. Programa permanente de aperfeiçoamento dos educadores, alimentação e transporte escolar, escola inclusiva. Quais as metas para a área de educação? Bom, a primeira meta, para mim, e mais importante, não está citada aí, é acabar com a aprovação automática. Nossas crianças estão sendo aprovadas sem saber ler e escrever, e isso compromete o futuro delas. E com relação ao professor, eu sou funcionária pública, então eu sei o quão é importante a valorização do professor. O professor precisa voltar até a autoridade dentro de sala de aula. Infelizmente, o que acontece hoje é que quando um professor ele reprova o aluno, é ele que vai para a secretaria. Então, ele tem que ter autoridade em sala de aula, ele precisa ser valorizado, e essa valorização vai acontecer, como você falou, através do aperfeiçoamento desses professores, através do sistema de bonificação. Então, eles vão passar pela academia do professor, periodicamente, estarão aptos, por exemplo, a assumir diretorias de escolas, serão valorizados, e isso vai com certeza impactar no salário deles, sem, obviamente, esquecer a questão do aumento, as discutidas possibilidades do aumento, e principalmente para a educação a gente vai querer tratar a questão da regência, que é muito importante. Professores que estão na ativa merecem esse respeito e essa valorização. E mais um detalhe muito importante, aumentar a extensão dos auxiliares até os 3 anos de idade, porque hoje o professor fica em sala de aula, né, e é um único professor. Para uma criança de até 3 anos de idade, como é que ela vai no banheiro sozinha? Então, a gente precisa estender esse apoio e, com certeza, criar uma força-tarefa para que a gente possa fazer um contraturno e salvar essas crianças que, infelizmente, não foram alfabetizadas. Isso vai ser feito junto com a iniciativa privada, o poder público, e eu tenho certeza que nós vamos fazer um grande movimento na transformação dessa cidade. Muito bem, vamos falar agora de obras de saneamento básico. Impor responsabilidades às concessionárias. Planejamento habitacional. Duplicar a beira-valão, concluir a conexão da ponte Alaí Ferreira e projetar um contorno em Goytacazes. Como serão os projetos para a infraestrutura da cidade? Eu quero dizer que antes dos projetos a gente precisa fazer funcionar o que já existe. Isso é o mais importante, é colocar casa em ordem, né, quando a gente assumir, se Deus quiser, em 2025. Mas esses projetos estruturais que estão trazidos no nosso plano de governo, eles estão intimamente ligados com a melhora da economia. Porque quando eu falo em economia, eu estou falando em trazer, né, melhorar a economia interna, mas também melhorar, atrair pessoas e empresas de fora. Mas para atrair empresas de fora, nós precisamos de 4 coisas muito importantes, e uma delas está aí, que é a infraestrutura de escoamento. Então, quando a gente faz essas obras, a gente, por exemplo, essa que você citou do contorno de Goytacazes, saindo ali da Estrada dos Ceramistas, passando por Tocos, já saindo lá na Ponta do Carmo. Você vai tirar aquela zona ali do pessoal de Goytacazes, que não precisa passar por Goytacazes, sair da cidade, e ali será também a zona especial de negócio. Então, essa facilitação desse transporte, dessa obra estrutural, vai trazer desenvolvimento econômico para a nossa cidade. O que a gente não pode fazer é ficar fazendo asfalto sobre asfalto, maquiando a cidade. Essas obras estruturais é que vão trazer o desenvolvimento e, consequentemente, mais geração de emprego e renda para Campos. Emprego e renda, também é o destaque de agora. Lutar permanentemente pela atração de novos negócios para o município. Alternativa para a geração de emprego e renda. Seria, então, candidata, a retirada da dependência de parte da população do emprego público? Primeiramente, a gente tem que pensar que Campos hoje vive a custas, muitas das vezes, dos royalties do petróleo, que nós sabemos que tem um prazo, né, finito. Há uma tendência, segundo os estudos, de que esses recursos acabem. E hoje, Campos conta com 150 mil pessoas abaixo da linha de pobreza. E, em contraposição, nós temos 80 mil pessoas com carteira assinada.
não parece desproporcional? 150 mil pessoas passando fome e 80 mil pessoas só com carteira assinada. E além disso, dessas 80 mil, o maior empregador é a prefeitura. A gente precisa fazer esse equilíbrio e esse equilíbrio vai vir através, como eu falei, da potencialização do comércio interno, né, da economia interna, e para isso nós vamos precisar dar incentivos fiscais, né, incentivos tributários e também trazer novas formas de mercado, como a internet, que está aí, ajudar as pessoas aqui a evoluírem e trazer, obviamente, negócios de fora, que é como eu já estava falando na questão da infraestrutura. E para isso a gente precisa pensar em 4 pilares, que é exatamente a segurança pública, porque nenhuma empresa vai se estabelecer aqui em Campos se ela não perceber que há um ambiente seguro para se estabelecer, os incentivos fiscais para os negócios virem. Nós precisamos da infraestrutura de escoamento dessa produção, por isso essas obras que vão fazer sentido para a transição de caminhões e principalmente a capacitação de pessoas. O que nós vemos hoje é que, por exemplo, o Porto do Açu está aqui do lado. E nós estamos perdendo a possibilidade de abraçar esses empregos tão importantes por falta de capacitação. Então, para trazer empresas de fora e também para abraçar esses empregos que estão aqui tão próximos da gente, nós precisamos capacitar as pessoas. E esse vai ser um dos meus principais focos no governo, porque as pessoas capacitadas podem ser livres. E é exatamente isso que eu desejo para Campos, que haja uma liberdade, haja uma prosperidade econômica. É para isso que eu vou lutar todos os dias. Servidor público. Política de valorização do servidor público, aperfeiçoamento de todo o capital humano, da administração municipal. Como trabalhar e dar condições ao servidor público? Eu sou servidora pública, então eu sei o quanto que a valorização faz com que o servidor público trabalhe mais e melhor. À frente das unidades, eu percebia que muitas vezes só de você entender e valorizar cada aspecto positivo, cada característica positiva desse servidor, você conseguia gerar maior produção em determinado local onde ele estava trabalhando, em cada região. Então, o servidor público precisa ser valorizado. Nós precisamos entender quem são os nossos servidores capacitados, quais são as capacidades deles e dar um local de destaque para o nosso servidor. Porque hoje eu recebo muitas críticas de servidores que estão sendo deixados de lado. Então, eles precisam ter um local de destaque na nossa administração, porque é o servidor que conhece de fato a administração pública por dentro, e sim pensar na questão do concurso público, que está muito defasada há muitos anos, na valorização salarial. Transporte. Mobilidade urbana, transporte público, acessibilidade. Isso precisa acontecer a partir do planejamento integrado? Com certeza. Uma cidade do tamanho de Campos não consegue, sobreviver, por exemplo, de passagem gratuita, passagem zero. É impossível. É um gasto muito grande. E essa cidade, do tamanho que ela precisa ser feita de forma integrada. Como é que nós faremos isso? As pessoas que vêm de Serrinha, que vem do Imbé, que vem do Farol, hoje pagam até R$15 para poder se deslocarem até a nossa cidade. E isso, inclusive, tem impactado a empregabilidade dessas pessoas, que não conseguem vir para a cidade, conseguir um emprego aqui, porque tem que pagar R$15 de passagem. Então, essas pessoas vão vir de van, numa passagem única integrada até os terminais, e desses terminais nós teremos linhas integradas circulares aqui dentro da cidade, para que a gente possa ter esse equilíbrio socioeconômico. Esse sistema deu certo em São Paulo, esse sistema deu certo em Curitiba, esse sistema deu certo em muitas capitais mundiais e vai dar certo aqui em Campos. Mas para isso acontecer, precisa ser feito de forma digna, de forma comprometida, com fiscalização de horários. As pessoas precisam saber quanto tempo levarão, onde que elas poderão pegar os ônibus, em vez de ficar ao relento como ficam hoje. Então não pode ser feito nem de improviso e nem com descaso. Tem sido feito hoje, nós vamos resolver. Essa interligação do transporte, hoje que são vans e ônibus, como seria? Então, as vans vão ficar, como eu falo, eu gosto de falar, cada um seu quadrado. As vans vão ficar nas localidades mais distantes e só poderão se deslocar até os terminais. Dentro da cidade só circularão os ônibus. Por que isso? Por conta do equilíbrio socioeconômico para as empresas. Ok. Candidata, a partir de agora, 1 minuto para as suas considerações finais.
Prezado eleitor, prezada eleitora, hoje é um dia muito especial. Daqui a exatos 30 dias, nós vamos decidir o futuro de quem vai mudar o futuro da nossa cidade. Há 30 anos que Campos vem se substituindo em ciclos familiares que nunca nos levou a lugar nenhum. Hoje, falta emprego, falta indústria, falta capacitação de pessoas. E o que nós temos, como eu falei, são 150 mil pessoas na extrema pobreza, são pessoas que ficam dormindo nas filas, são pessoas que estão morrendo sem conseguir fazer esses exames. Então, se você quer, assim como eu, mudar essa realidade, eu te peço que no dia 6 de outubro você vote 44. E juntos nós vamos fazer a grande transformação que Campos merece, porque Campos pode mais. Campos pode muito mais e desde já eu agradeço o seu voto. Obrigado, candidata. Lembrando que na próxima segunda-feira continua a rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Campos. Será a vez do pastor Fernando Crespo, do PRTB.